Deus. Meus queridos, essa semana, como vocês sabem, eu tive assim, uma experiência incrível, né? Porque no domingo passado eu estava pregando aqui, quando acabou a pregação, eu me senti mal e começou uma sequência de coisas. Eu tive uma colite severa. A colite é uma inflamação do intestino grosso. E uma das principais características desse tipo de colite que eu tive é que a desidratação é muito rápida. E aí eu fui para casa e me sentindo muito mal-estar aquele lance de ficar no banheiro toda hora e vômito, enfim, muito mal-estar. E eu fui deixando, né? Falei, assim que eu melhorar eu vou. Não tem como sair agora para ir para o hospital, porque não tem como sair de perto do banheiro, não tem como sair de perto da minha cama. Tudo que eu queria era ficar deitado. E assim foi, fiquei no domingo, fiquei na segunda, e na terça-feira a coisa foi se agravando, eu estava muito mal. Aí a pastora Marilda, o pastor Israel, disseram, acabou, não tem mais jeito, vamos embora para o médico. Vai querendo, vai sem querer, tem que ir para o médico. Aí fui para o hospital e dei entrada no hospital com um quadro grave de desidratação. E essa desidratação, ela comprometeu o funcionamento dos meus rins. E os rins estavam paralisando. Quase não funcionavam mais. Eu passei uns 2 dias sem fazer pipi, né? E porque não filtrava, né? Os rins não funcionavam. E os médicos disseram, olha, vai ter que ficar internado. E a colite já não era mais o problema. Colite a gente trata com antibiótico e tal, vai se resolver. O problema são os rins. E aí começou uma corrida para tratar os rins, para que eles voltassem ao normal, né? E foi uma semana muito difícil. Os primeiros dias foram muito complicados, muito mal-estar, eu todo monitorado. E eu nunca havia sido internado na minha vida, não sabia o que era isso. Então foi uma experiência assim muito interessante para mim, espiritualmente. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. E, enfim, até que a gente começou a perceber a recuperação, né? Graças a Deus. Mas algumas coisas ali me deixaram muito assim pensativos, né? E algumas coisas assim que gostaria de compartilhar com vocês. É interessante como de repente coisas que são importantes para você deixam de ser importantes. De repente você já não quer mais olhar para a televisão, de repente você não quer mais olhar para o celular, de repente você não quer mais falar com ninguém, de repente você não quer mais ter contato com ninguém. Se alguém conversar perto de você já te incomoda, sabe? E tudo que você quer é fechar os olhos e ficar quietinho no seu canto, falando com o teu Deus. E tantas coisas ficaram passando pela minha cabeça, né, esses dias. E uma delas, sabe, e a principal, que mais mexeu comigo esses dias, foi como as coisas mudam de uma hora para outra. É incrível. Você faz os teus planos, você prepara a tua agenda, você acha que está tudo no controle. Eu vou fazer isso, sabe? Terça-feira eu tenho uma reunião, segunda-feira eu tenho diversas reuniões, quarta-feira eu tenho que resolver isso. Depois você percebe que tudo que você planejou não é nada. De repente, no estalar de dedos, todos os seus planos se desfazem, tudo cai por terra, né? E o título da nossa mensagem hoje é Não Perca o Time. Exatamente porque o que mais me tocou essa semana e o que mais mexeu comigo foi essa questão do time.
A coisa acontece muito rápido, sabe, é imperceptível, não dá para você planejar absolutamente nada. De repente já rolou, já aconteceu, e você se vê envolvido em situações que você nunca imaginou que estaria ali vivendo aquilo, né? Existe um slogan de uma rádio de notícias, e o slogan dessa rádio é assim: em 20 minutos tudo pode mudar. E eu acho que 20 minutos é muito, né? Em 1 segundo tudo pode mudar. Tudo que você planejou até agora, num segundo pode mudar tudo. A sua vida pode mudar assim tão de repente, porque no estalar de dedos, você está aqui hoje, você não sabe se vai estar amanhã. De repente, alguma coisa acontece, você acha que está bem no emprego, chega lá amanhã, segunda-feira, muda tudo lá na empresa, sabe? Vira a tua vida de cabeça para baixo, sabe? É muito rápido, as coisas acontecem muito rapidamente mesmo. E isso a gente precisa entender e administrar bem. E eu queria que a gente lesse agora juntos o que está escrito em Mateus capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, porque essa coisa repentina, ela acontece em todas as áreas da nossa vida, e Jesus Cristo nos advertiu quanto a isso. E eu acho muito importante que a igreja esteja preparada para entender essa brevidade, essa mudança rápida, essa mudança repentina que pode ocorrer na nossa vida de uma hora para outra. Mateus capítulo 25, versículos 1 até o 13. Acharam? Diz assim: o Senhor Jesus é que disse essas palavras, tá? Ele fez uma parábola para nos fazer entender essa questão do tempo. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias. Candeias são lamparinas, são, né, lâmpadas movidas a azeite, né, aquelas lamparinas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 dessas virgens eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Me ajudem, eu vou dizer, vocês gritam todos juntos, tá? Ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Ok. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi? Fechada. A porta foi? Fechada. Mais tarde, diga comigo, mais tarde, ou seja, depois, atrasados, né? Mais tarde, vieram também as outras virgens, né? E disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Gente, preste atenção. A gente precisa entender o que a Bíblia diz. Nós que vivemos pela fé, nós temos que acatar o que está na palavra. Aqui na igreja, às vezes, a gente bate de frente com muitos religiosos, porque se desenvolveu uma doutrina fundamentada
em pensamentos humanos, costumes humanos, tradições humanas, que acabaram sendo absorvidas pela igreja como se fossem doutrinas bíblicas. E a gente tem procurado dizer, não, a gente tem que focar na Bíblia Sagrada. Detalhes, tipo assim, por exemplo, batismo de criança. Por que algumas pessoas, algumas igrejas batizam? Na Bíblia não se batizava crianças. O batismo está ligado a arrependimento. A gente tem que se apegar à palavra. Jesus disse, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Né? E aí vieram as intempéries, mas a casa não cai. Porque a base está na palavra. Né? E eu, assim, tenho muito cuidado de focar a palavra. Muitas vezes eu já tive problemas até com amigos pastores, discussões teológicas aprofundadas, porque eles querem pôr aquilo que é tradicional, aquilo que a gente aprende em todos os seminários. Mas a gente vê ali muita manipulação, muita coisa assim, tipo, eu acho que é assim, eu não posso definir se eu acho, eu tenho que me atentar à palavra, né? É o que diz a palavra. O que vai nos manter firmes e nos ajudar a diminuir os nossos erros, é o foco na palavra. Palavra que é o nosso, né? É o nosso leme, é o que nos direciona. Então, o que diz a palavra? A palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Por que muita gente às vezes sofre financeiramente? Porque não plantou lá atrás. Então, nós precisamos entender o que está na palavra. E a palavra diz que há um tempo que você tem que obedecer. É como o surfista que está sentado na prancha, esperando vir uma onda para ele surfar. Ele tem que saber o tempo certo de entrar na onda para pegar a onda, senão ele fica para trás. Há um tempo determinado, há um propósito para cada momento da sua vida. E a gente tem que estar muito ligado nesses propósitos. Muito ligado mesmo. Você põe um bolo no forno, tem um tempo para você tirar do forno. Se você tirar antes, não vai estar legal, vai estar cru por dentro. E se você tirar depois, já queimou, ficou duro, ficou ruim, né? Tem um tempo certo para todas as coisas. Estou vendo o Paulo aqui, eu me lembro que eu sempre corto o cabelo lá, né? E eu vejo lá no salão que ele tem lá uma espécie de relógiozinho, despertadorzinho, porque tem o tempo certo dos produtos ficarem no cabelo, né? As mulheres vão lá, colocam, né? Chegam feinhas, saem bonitinhas, né? Mas tem um tempo certo para que o produto tem que ser tirado naquela hora, senão a mulher vai ficar igual o pastor Eni. Bonitinha, mas carequinha, né? Tudo tem um tempo certo, sabe? Tudo. Eu me lembro, a minha mãe faz um doce de leite, né, minha mãe? Ninguém faz doce de leite melhor do que a minha mãe. É um doce de leite gostoso. Sabe o que é doce? Quem gosta de doce de leite? Ela faz um doce de leite gostoso mesmo. E ela me ensinou a fazer o doce de leite. Eu aprendi. E comecei a fazer também um doce de leite muito gostoso. Depois eu parei de fazer um tempão. Aí eu perdi o time da coisa, porque tem a hora certinha de você tirar do fogo. Aí eu não acerto mais de jeito nenhum. Ou ele vira pedra no final eu tenho que cortar ele com soquete, ou então eu tenho que comer na colher e puxa, né? Vira aquela puxa, assim, eu tiro antes, eu tiro depois. Mas não achei mais o tempo certo, né? De tirar o doce. Né? Da minha mãe, você morde assim, ele dissolve na boca.
Então tem um tempo certo, tudo tem um tempo certo. Tudo que você vai fazer tem um tempo certo. Eu me lembro de uma vez, eu já contei isso para vocês, tinha um rapaz que eu estava dando atenção para ele morava em Vargem Grande, e ele veio aqui à igreja, e eu estava dando atenção para ele, a igreja ainda era em Madureira. Eu nunca mais esqueci isso, e nunca vou me esquecer disso. E ele chegou lá e aí a igreja estava muito cheia mesmo. E ele pediu para falar comigo. E honestamente, em nome do Senhor Jesus, eu não tive má vontade de falar com ele. Eu quis honrá-lo, eu quis abençoá-lo. Eu falei para ele, o que você prefere? Você prefere que ele se sente agora para conversar? Porque aqui está muito agitado hoje, né? Ou você quer marcar um dia nessa semana para a gente conversar? Aí ele, não, o senhor que sabe. Aí eu perguntei, será que você consegue vir amanhã? Amanhã eu estou aqui à vontade, aqui a gente bate o maior papão aqui. Ele falou, não, então tudo bem. Aí eu venho. Ficou assim combinado. Aí chegou na segunda-feira, ele não veio. Aí terça-feira eu pensei, o rapaz não veio. E comecei a tentar fazer contato com ele, né? Quando eu consegui fazer contato, eu soube que ele se matou na segunda-feira. Entendeu? Aquilo me trouxe um arrependimento. Porque o tempo de eu falar com ele era no domingo. Né? Eu não deixei de falar com ele, acreditem, por má vontade. Eu achei que eu estivesse fazendo uma coisa boa, porque eu teria muito mais tempo para falar com ele. Mas só que ele precisava naquele momento, era naquela hora. Na segunda-feira já estava tarde demais. Você está entendendo? Então, a gente precisa aprender a focar o time. A gente tem que entender o tempo certo de fazer as coisas. Por exemplo, você tem a oportunidade de cuidar da sua saúde. Muitas pessoas sofrem, às vezes as pessoas, poxa, por que está acontecendo isso comigo e tal? Porque dão prioridade a tudo, mas não cuidam da própria saúde, não cuidam da alimentação. Nunca se teve tanta noção, sabe? Na medida em que as pessoas vão ficando mais velhas, as pessoas vão entendendo melhor. Cazuza morreu de AIDS sem saber o que era AIDS. Na minha época, quando surgiram as drogas sintéticas, a cocaína, naquela época, ninguém sabia dos efeitos da cocaína. Eu me lembro que houve um festival esqueci o nome agora. Isso, Woodstock. Reuniu milhares de jovens. Os jovens iam para lá e se drogavam. Ninguém podia imaginar que a droga tinha um efeito tão ruim. Mas hoje todo mundo sabe. Né? E hoje todo mundo sabe que tem que se alimentar bem. Todo mundo sabe que açúcar faz mal. Quem é que gosta de açúcar? Então, açúcar só faz mal, não faz nada de bem. Né? Açúcar só faz mal. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tem que se exercitar. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício. Todo mundo sabe que tem que fazer os seus exames. Né? Por exemplo, eu tenho certeza, eu prometo, eu dou a minha palavra que eu não vou perguntar. Mas eu tenho certeza que tem um monte de mulheres aqui que estão com exame ginecológico atrasado. Tenho certeza que existem muitos homens aqui que estão fugindo daquela situação. Mas tem um tempo, tem um time. Eu tenho um primo que ele faz o exame dele, o exame é aquele exame chato. É chato, gente, muito chato. E ele fazia todo ano o exame. Todo ano ele fazia o exame. Aí veio a pandemia, ele ficou um ano sem fazer. No ano seguinte ele foi fazer, estava com câncer de próstata. A primeira vez que eu fui fazer meu exame, eu cheguei lá e falei, doutor, olha só, eu estou muito sem graça com esse trem, doutor.
É muito estranho esse negócio. Aí conversei com ele, falei, eu estou quase indo embora, doutor. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Carlos, olhou lá na minha ficha, quem não sabe eu sou Carlos, né? Carlos Henrique, tem gente que não sabe que eu sou Carlos. Olhou, Carlos, vou falar uma coisa para você, constrangedor é você sair daqui com um diagnóstico de câncer. Isso é que é constrangedor. A cada 10 homens que eu atendo aqui por dia, eu atendo aqui nesse consultório 10 homens por dia. A cada 10 homens que eu atendo aqui, 2, 3, 4 saem com diagnóstico de câncer de próstata. Entendeu? Então tem um tempo certo. Você tem que se cuidar no tempo certo. Tem gente que a gente fica falando, bebe água. Bispo Anazi, bebe água. Bebe água. Você vê a falta que faz a água nos rins. Em 3 dias eu fiquei desidratado. O médico falou, olha, se você demora mais um dia, eu não sei o que a gente faria com os seus rins. Eu não sei se daria para recuperar os seus rins. Entendeu? Olha a falta que a água faz e a pessoa não bebe água. Entende? Tem o tempo certo, depois não adianta, você não bebeu água lá atrás, agora vai fazer hemodiálise, vai ficar frequentando o hospital, vai ficar lá fazendo... Está entendendo como é que é o negócio? Você tem que entender o time da situação, tem que entender o sabe, o tempo certo de você resolver as coisas. E isso vale para tudo na nossa vida. Os nossos relacionamentos, às vezes... A gente tem problemas de relacionamentos que a gente vai adiando e eles vão se complicando. Os problemas que a gente tem às vezes na vida, a gente tem que às vezes sentar, resolver, mas a gente é tão, sabe, limitado, a gente acaba não entendendo o time da coisa, o tempo certo da coisa. E aí o que ocorre? Você perde o tempo certo da coisa, quando você vai tentar resolver, a coisa já cresceu, já se espalhou, já é como um câncer. Se você não cuidar no início, depois já era, depois é correr para o abraço, depois é orar pedindo salvação. Entendeu? Você tem que, sabe, procurar encontrar o time certo, o tempo certo de tudo. Depois que você perde o fio da meada, é muito mais difícil você se reencontrar, você se achar, é muito mais complicado. Sabe, você tem que gerenciar bem esse momento, sabe, com a sua família, gerenciar bem esse momento com seus familiares. Às vezes você deixa de procurar alguém, que lá na frente é aquela pessoa que vai te ajudar em alguma coisa. Não é por interesse não, mas, sabe, você deixa de procurar alguém que amanhã seria a pessoa que estaria do teu lado para te ajudar em alguma situação. Por que não pegar o telefone e não ligar para um parente? Por que não falar com uma pessoa que você não fala há muito tempo? Por que não procurar um amigo? Por que não fortalecer seus laços seus laços afetivos, seus laços de amizade? Sabe, a gente às vezes perde tempo e quando você vai tentar, sabe, você vai perdendo o controle das coisas, porque você não cuidou do seu filho na hora que tinha que cuidar, depois é difícil cuidar. Você não tomou algumas atitudes no time, no momento certo, depois aquilo se torna um monstro. E assim também é a nossa vida com Deus. Se você, por exemplo, tem um problema financeiro, você tem que detectar logo de cara, antes que o seu endividamento cresça. Se você está gastando mais do que você ganha, você tem que fazer o quê? Descobrir quais são os vilões, ir lá e tratar os vilões. Quem gosta muito de cartão de crédito? Eu estou procurando eliminar isso da minha vida.
Agora eu estou procurando pagar com débito que eu posso, quando eu não posso, eu seguro a barra, não tem dinheiro. Elimina né? Tudo na vida tem aquele, depois você está todo enrolado, aí já perdeu o cartão, já está todo endividado, aí fica desesperado, meu Deus do céu, meu Deus do céu, porque você perdeu o time de organizar a sua vida, você está entendendo? E a mesmíssima coisa acontece também com relação às coisas espirituais, e é aí que o bicho pega, porque em outras áreas, você talvez ainda tenha algum tempo para tentar se recuperar, mas espiritualmente nem sempre você terá oportunidade. Queria que você lesse aí o que está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Você que está em casa, hoje não está dando para a gente projetar a letra, tá? Porque a gente fez umas mudanças aqui, a gente não está conseguindo projetar a letra na transmissão, tá? Mas aqui na igreja sim, semana que vem vai estar ok, tá? Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. O que a Bíblia diz aqui? Que tem um tempo para você buscar a Deus. Tem uma ocasião para você buscar a Deus. Tem um tempo para você clamar, para você pedir misericórdia, para você orar, para você se consagrar. Depois, esse tempo vai fechando, vai se fechando. Entende? Tem um tempo para tudo. Então, muitas vezes a gente tem falado aqui, sabe, da seriedade do momento que a gente está vivendo. Talvez mês que vem eu quero fazer aqui um estudo bíblico muito interessante, falando sobre a globalização, governo mundial, anticristo. A gente vai falar sobre a manipulação de massas. A gente vai falar sobre situações que estão ocorrendo no mundo, que envolvem guerras, que envolvem conflitos. Vai ser muito interessante. Eu estou preparando com audiovisual para ficar bem legal. As coisas estão difíceis. É o final dos tempos. Nós temos tudo para acreditar que o Senhor Jesus vai voltar entre 2030 e 2040, eu acredito. A gente não sabe o dia e nem a hora, isso são especulações. Mas eu vou mostrar para vocês por que eu acredito nisso. Então nós temos muito o que fazer, nós temos que estar preparados, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Diga para quem está perto de você, você é a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja não pode se dar o luxo de estar despreparada. A igreja não pode ser apanhada de surpresa, como aquelas virgens que foram apanhadas de surpresa. Porque de repente vai se ouvir um grito. Esqueceram. O noivo chegou. O noivo está chegando. Não, o noivo chegou, né? O noivo está chegando ou o noivo chegou? Não, o noivo se aproxima. Vamos lá. Ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Pois é. De repente, você vê, ouviu-se um grito. É na hora, ouviu-se um grito. Aconteceu. A vinda do Senhor Jesus, quando Ele vier para reinar aqui durante 1000 anos, vai ser uma vinda gloriosa. Como um relâmpago que nasce no Oriente, que se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Ele vai botar os pés lá no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, vai sair em tudo quanto é noticiário, vai ser muito visível. Mas a vinda dele para buscar a igreja, não. Ele vai vir até as nuvens e de repente nós vamos desaparecer. Simplesmente quem está salvo vai desaparecer. Vamos receber corpos glorificados e vamos subir para o encontro do Senhor dos ares. Vai ser assim, de repente.
E aí você pensa, não, isso não vai acontecer. Mas olha o que Jesus disse, eu repito isso aqui quase todos os meus sermões. Jesus disse que a vinda dele vai ser como no dilúvio. O que acontecia? O Senhor Jesus disse, olha, vai ser igualzinho. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, né? Se fosse hoje, o Senhor ia dizer, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, vendo TikTok, vendo, né? Vai estar todo mundo vivendo o seu dia a dia normalmente. E então o Senhor Jesus virá, de repente, como ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Outro dia o Sandro estava ali no lugar dela. Ó, não fica assustada não, você vai estar aqui domingo que vem, tá? O Sandro estava ali, né? O Sandro, nosso parceiro, que saudade dele, né? E ele todo saradão, todo fortão lá. Quem diria que né, de um dia para o outro a gente estaria lá enterrando ele. Eu estava lá no hospital, né, a gente ficou num quarto, um quarto de emergência, então ficavam dois pacientes por quarto, um quarto de observação, uma enfermaria de observação da emergência. Aí do meu lado tinha um rapaz, 35 anos, o Diogo, 35 anos, cara saradão, bonitão, peito largo, aqueles caras de academia, tatuado, morenão de praia, né? E 35 anos, dono de uma oficina especializada da Nissan, lá em Bom Sucesso. O cara, um filho de 15 anos, uma esposa bonita, acabou de comprar uma casa, nem pegou a casa ainda, acabou de comprar a casa agora, está se preparando para pegar a casa. Um dia ele abaixou para pegar uma coisa em casa, aí deu um mal-estar nele, isso aqui ficou tudo inchado, o olho dele ficou esbugalhado para fora. Aí ele, o que houve? Eu, hein? Aí ele ficou dele. Aí precisava pegar uma caixa de som para botar no carro. Ele foi lá, pegou a caixa de som, botou. Quando ele botou a caixa de som no carro, o olho dele ficou tudo. Aí ele falou, vou para o médico, né? Tem alguma coisa errada. 35 anos, o cara frequentador de academia, mecânico, cheio de vida. Aí foi para o hospital. Chegou lá, disseram para ele, olha só, você está com um coágulo aqui no pescoço, que se tivesse passado daí, você não estaria vivo. Ele parou no último espaço que ele podia parar. Se ele saísse daí, ele ia direto para o teu coração, você estava morto. Né? Aí foram fazer lá os exames para saber por que daquele coágulo, né? E descobriram que ele está com tum,or. Olha como é que a coisa vai complicando. Estava tudo bem, até ontem, está tudo bem. Aí você vai para o hospital porque você está estranho, aí aparece, já tem um tumor. Aí, e agora? Você tem que ficar internado aqui que nós vamos fazer uma coleta para fazer uma biópsia para saber se é maligno ou benigno, né? Então, no momento você está bem, no momento está tudo funcionando na sua vida, está tudo beleza, está tudo no controle e de repente não está mais. Eu me lembro, olhei para o pastor Tiago, agora lembrei, o pastor Tiago ficou anos da vida dele planejando largar o emprego para poder montar o escritório dele, né, de contabilidade. Aí, quando ele saiu, deu baixa, assinou lá e saiu para começar a trabalhar por conta própria, veio a pandemia. Né? Foi isso? Entendeu? Mas o Senhor, né, tem abençoado a vida dele, do Guilherme. Entendeu? Então as coisas acontecem assim, ó, de repente, você pensa que está tudo no controle, mas não está. O que fazer então? A gente tem que estar preparado para esses momentos. A gente tem que estar preparado em todos os sentidos. Você pode até passar mal, mas não vai ser porque você não cuidou da sua saúde. Você vai cuidar da sua saúde. Você tem que prometer para você mesmo que não vai passar mais um ano sem fazer seus exames, sem cuidar da sua saúde, sem mudar sua rotina de vida. Você tem que começar, não adianta você ficar profetizando que vai vencer, profetizando que o ano vai ser bom, se nada mudar na sua vida, entenda isso.
Há um tempo determinado. E eu estou aqui na qualidade de profeta, dizendo para você: ei, presta atenção, está na hora de você sentar e dar uma organizada na sua vida. Organizar as finanças, organizar a saúde, organizar tudo, organizar a sua vida com Deus. Deus tem falado muito comigo ultimamente, sabe? Uma coisa que enfraquece muito a igreja hoje é a falta de um momento diário com Deus. As pessoas estão muito agitadas, e quando param um pouquinho, elas querem relaxar. E para relaxar, elas vão para frente do celular, vão para frente da televisão, porque elas querem relaxar. Tudo bem com isso, não tem nada de ruim você olhar o celular, você usar as redes sociais, eu acho bem bacana, desde que você saiba usar. Agora a questão é que muitas vezes as pessoas estão deixando de fazer. Se lembra da pregação do domingo passado? Volta à prática das primeiras obras. As pessoas estão deixando de orar, estão deixando de jejuar, estão deixando de buscar Deus, estão deixando de abrir a Bíblia, de ler a palavra, de se alimentar da palavra. Você está entendendo? O resultado disso é uma igreja fraca. É uma igreja que quando chega domingo para o culto, chega já capengando, precisando da misericórdia ali, sabe? Não é uma igreja que chega para adorar, não é uma igreja que chega para servir, para fazer, é uma igreja que chega sedenta, porque ela está fraca, ela precisa se alimentar, porque durante a semana inteira ela viveu tudo que ela tinha que viver, mas ela não se preparou, ela não orou, ela não estava. Mas só que Jesus pode voltar numa quinta-feira. Só que Jesus pode te chamar numa quinta-feira, numa quarta-feira. Você está entendendo? E é importante que você esteja pronto. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Diga glória a Deus. A igreja tem que estar pronta, preparada. O que vai determinar como vai ser o nosso ano de 2024 é a nossa atitude, é a nossa postura. Quando você sair daqui hoje, amanhã é segunda-feira. Começa a segunda-feira pegando na sua agenda. Começa a segunda-feira fazendo uma arruaça da sua vida. Pondo em ordem tudo que tem que ser colocado em ordem. O tempo é agora. Se você começar mal o seu ano, depois você vai empurrar o ano com a barriga o ano inteiro. Começa a colocar tudo em ordem. Porque uma coisa eu posso te garantir: Deus quer derramar bênção sobre a tua vida. Há uma nuvem de glória sobre a tua vida. Há promessas de Deus sobre a tua vida. Então nós vamos tomar posse disso, vamos? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos tomar posse disso. Nós vamos tomar posse. Nós vamos estar prontos. Vamos aproveitar o time. Não vamos deixar passar esse time. Vamos deixar. Se Jesus te chamar agora, você tem que estar pronto agora. Ah, eu não ando muito legal não, hein? Sei não, hein? Então tem que estar pronto agora, porque pode acontecer a qualquer momento. De repente, pim, aconteceu. E aí? Tem que estar pronto para relaxar, entregar nas mãos do Senhor, deixar rolar. O Senhor vai cuidar da sua vida. Amém? Diga com fé, glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Se alimente nessa palavra, meu irmão. Recebe essa palavra e põe em prática na tua vida. Às vezes Deus deixa que as coisas aconteçam exatamente para a gente poder se preparar, para a gente poder estar pronto para essas horas. Amém?